Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei. Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 28 de outubro, a Palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo do 12 até o 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, dentre eles aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía deles e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós temos aqui uma prova cabal de que nós precisamos efetivamente de uma vida de oração. Se não rezarmos, se não orarmos, se não conversarmos com Deus, efetivamente não alcançaremos as virtudes necessárias em busca da nossa santificação, em busca da nossa santidade. Jesus, toda vez que ele precisava ter alguma decisão importante, mesmo sendo Deus, Jesus subia a montanha para rezar. Passava a noite toda em oração. Sabe? Ele buscava um lugar, olha só, um lugar de silêncio, um lugar tranquilo para que ele pudesse rezar. Como que as nossas missas barulhentas, cheias de algazarra, será um local propício para oração? Impossível, impossível. Então, por isso, nós precisamos também do silêncio para nos concentrarmos na oração. E uma coisa muito interessante também que traz esse evangelho é que depois de rezar, tomar a decisão, Jesus partiu para curar as doenças. Mas olha só, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Todo aquele que abre verdadeiramente os seus ouvidos à escuta de Deus, recebe curas, milagres, prodígios em sua vida. Claro, você precisa escutar, querer praticar aquilo que Deus falou. Não somente escutar e não fazer nada. Precisa, além de escuta, da ação concreta também. Quero trazer uma notícia do site LifeSite News a respeito de uma entrevista do grandiosíssimo cardeal Gerard Miller. Ele fala a respeito de umas questões que nós podemos ficar em dúvidas. Olha o que ele vai dizer. Cardeal Miller: Papa perderia automaticamente seu cargo por ensinar heresia. Mas por que, então, o cardeal Miller disse isso? Vamos à matéria. O cardeal Gerard Miller afirmou que um papa que ensina heresia perderia automaticamente o seu cargo. Ensinar
contrário à fé apostólica, privaria automaticamente o Papa do seu cargo. Escreveu ele num artigo de opinião publicado na sexta-feira no jornal religioso First Things. Todos devemos orar e trabalhar com coragem para poupar a Igreja de tal provação. O Papa é o princípio perene e o fundamento da unidade da Igreja, disse ele, mas a Igreja não está centralizada nele como se fosse o líder supremo de um partido totalitário. O cardeal já declarou esta posição numa entrevista em novembro de 2022, na qual disse: num caso extremo, um papa poderia tornar-se um herege como pessoa privada e, assim, perder automaticamente o seu cargo se a contradição com a revelação e o ensinamento dogmático da Igreja é evidente. A opinião de que um papa poderia tornar-se herege e perder seu cargo foi expressa pelo cardeal São Roberto Bellarmino, doutor da Igreja, que escreveu sobre o assunto no segundo livro de sua obra de Romano Pontífice. Sobre o Romano Pontífice. Segundo o cardeal Bellarmino, o Papa é manifestante herege, deixa por si mesmo de ser Papa e chefe, da mesma forma que deixa de ser cristão e membro do corpo da Igreja, e por isso pode ser julgado e punido pela Igreja. No livro de Romano Pontifício, livro 2, capítulo 30. O magistério da Igreja Católica não ensinou com autoridade sobre a questão de saber se um papa herético perde ou não automaticamente o seu cargo. Pelo o que está, continua a ser uma questão discutível entre os católicos. A Igreja não é uma democracia. O cardeal sublinhou ainda que a Igreja não é e não pode tornar-se uma democracia. E é o que o sínodo está induzindo, ou os participantes do sínodo estão querendo, tá? Querem uma igreja horizontal. E que os membros do sínodo sobre a sinodalidade não podem votar para mudar as verdades da fé católica. Embora o Papa tenha agora concedido direitos de voto a alguns leigos no sínodo sobre a sinodalidade, nem eles, nem os bispos podem votar sobre a fé, escreveu ele no artigo First Things. O prefeito emérito da congregação, agora dicastério para a doutrina da fé, explicou a diferença entre um Estado com líderes eleitos democraticamente e a Igreja Católica fundada por Jesus Cristo. No Estado comprometido exclusivamente com o bem comum temporal de todos os seus cidadãos e governado por uma Constituição democrática, o povo é justamente chamado de soberano, disse ele. Na Igreja, que é dotada por Deus para a salvação eterna da humanidade, o próprio Deus é o soberano. Na Igreja, portanto, os bispos e os padres não são representantes do povo que governam. Eles são representantes de Deus. Entenderam? Então, nós não estamos aqui para adaptar a igreja ao mundo, mas, ao contrário, fazer com que o mundo obedeça o que Deus pediu. O fato da igreja não ser e não poder tornar-se uma democracia não é o resultado de uma mentalidade autocrática persistente, continuou o cardeal Miller. É devido ao fato de que a igreja não é um Estado ou uma entidade criada pelo homem. A essência da igreja não pode ser aprendida pelas categorias sociológicas da razão natural, mas apenas à luz da fé que o Espírito Santo opera em nós. A soberania de Deus repousa sobre a sua onipotência e no seu amor, que ele oferece sem ter que temer as suas criaturas como concorrentes, ao contrário do mito pagão de Prometeu. E como criaturas não temos que insistir na autonomia absoluta ou emancipar-nos do nosso Criador para lutar pela liberdade, escreveu ele.
pois a plenitude do seu amor é a fonte do nosso ser. Esse amor nos torna livres para a devoção, cujo objetivo é a unidade com Deus no amor. Em contrapartida, disse ele, alguns ativistas, especialmente aqueles que embarcam no caminho sinodal alemão, olha só o que ele disse, consideram o próximo sínodo sobre a sinodalidade como uma espécie de congresso dos fiéis que está autorizado a dar à Igreja de Deus uma nova constituição e novas doutrinas que estejam de acordo com o espírito da época, ou seja, mudar a Igreja conforme o mundo, né? Tenha certeza de que mesmo que a maioria dos delegados decidisse sobre a bênção blasfema e contrária às próprias escrituras, de pares do mesmo sexo ou a ordenação de mulheres como diáconos ou sacerdotes, até mesmo a autoridade do Papa não será suficiente introduzir ou tolerar mais ensinamentos heréticos, ou quaisquer outros ensinamentos que contradigam a palavra de Deus na Sagrada Escritura, na tradição apostólica e no dogma da Igreja. Católicos fiéis impedirão que a Igreja se transforme numa ONG mundana. Referindo-se ao heterodoxo sínodo sobre a sinodalidade, o cardeal advertiu que a fé pode ser facilmente instrumentalizada para agendas políticas ou confundida numa religião universal de fraternidade do homem que ignora o Deus revelado em Jesus Cristo. Qualquer tentativa de transformar a Igreja fundada por Deus numa ONG mundial será frustrada por milhões de católicos, afirmou. Eles resistirão até a morte à transformação da casa de Deus em um mercado do espírito da época, pois todos os fiéis, ungidos como são pelo santo, não podem errar em questões de crença. Lumen Gentium. O cardeal Miller sublinhou a necessidade de uma igreja fiel a Cristo a fim de combater a agenda globalista da grande reinicialização. Enfrentamos um programa globalista de um mundo sem Deus, no qual uma elite poderosa se proclama a criadora de um novo mundo e governante das massas marginalizadas, disse ele. Esse programa e elite de poder não podem ser combatidos por uma igreja sem Cristo, que abandona a palavra de Deus nas Escrituras e na tradição como princípio orientador da ação, pensamento e oração cristã, Dei Verbo. O cardeal apelou aos fiéis e à hierarquia para abandonarem o vão projeto de usar nossa lógica humana limitada para reformar a palavra de Deus de acordo com alegadas mudanças de paradigma, acrescentando que somos nós que precisamos reformar e conformar-nos para Deus. Ou seja, uma grande verdade dita pelo cardeal Miller. Não é a igreja que tem que mudar, mas somos nós que temos que nos converter e nos conformarmos à forma de Cristo. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!